Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nos encontramos esta quarta-feira, na segunda semana do Tempo Comum, para estarmos, mais uma vez, buscando o alimento da Palavra de Deus para nós no dia de hoje, que é do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: Em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a mão que ficou curada. Saindo daí, imediatamente os fariseus com os herodianos tomaram a decisão de eliminar Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, vamos refletir um pouquinho sobre esse evangelho de hoje. Eu gostaria de ler um parágrafo para fazer uma apresentação, sobre a reflexão do tema de hoje. Nesse evangelho, nós estamos meditando o último dos 5 conflitos que São Marcos colecionou no início do seu evangelho. Então, antes desse conflito que ouvimos, houve outros 4 que estão incluídos no texto dos capítulos 2 e 3 do evangelho. Só você pegar a sua Bíblia e você lê-los novamente. Os 4 conflitos anteriores foram provocados pelos adversários de Jesus. Este último é provocado pelo próprio Jesus e revela a gravidade do conflito entre ele e as autoridades religiosas de seu tempo. É um conflito de vida e morte. Importa notar, observar, a categoria dos adversários que aparece neste último conflito. Trata-se dos fariseus e dos herodianos, ou seja, das autoridades religiosas e civis. Quando Marcos escreve o seu evangelho nos anos 70, muitos traziam na lembrança a terrível perseguição dos anos 60, quando Nero moveu contra as comunidades cristãs. Nero, imperador romano, que mandou incendiar a cidade de Roma e culpou os cristãos. Ouvindo agora como o próprio Jesus tinha sido ameaçado de morte e como ele se comportava no meio destes conflitos, os cristãos encontravam uma fonte de coragem e de orientação para não desanimar na caminhada. Então é assim que esse texto foi escrito, irmãos e irmãs, com uma mensagem de luz, de força e de esperança para os cristãos que passam dificuldades e de uma forma especial para as comunidades de quando o Evangelho foi escrito por causa das perseguições do Império Romano, para que pudesse se inspirar no exemplo de Jesus e não desanimar ou se abalar diante das dificuldades dos momentos presentes. Então, olhando agora para o texto, a gente percebe que Jesus está dentro da sinagoga. Era dia de sábado, era o dia, digamos assim, de um culto religioso, o culto judaico, onde o povo deveria ir para poder celebrar a sua fé e se alimentar da palavra de Deus. Jesus observa que lá tem um homem com a mão direita paralítica. E Jesus, como sempre, mostra compaixão para com aquele homem. Então aqui a gente observa um homem que possui uma deficiência, uma mão direita paralisada. E o que essa mão poderia representar para ele? Além da categoria religiosa, em que ele é considerado um pecador,
diante de Deus, ou impuro diante de Deus, havia também uma limitação física para que ele pudesse trabalhar e se sustentar e talvez sustentar a sua família. Então era um homem que se encontrava numa situação de grande dificuldade, de grande marginalização. Jesus vê aquele homem, pede que aquele homem venha para o centro, né? Venha para o meio, talvez um lugar em que, dentro da sinagoga, em que todos pudessem ver aquele homem. E Jesus apresenta uma questão. E aqui está o elemento-chave da mensagem do Evangelho de hoje. Em dia de sábado, o que é permitido fazer? O que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Aqui a gente percebe a sabedoria de Jesus. Ele não perguntou se em dia de sábado era permitido curar. O povo poderia responder sim ou não. Mas Jesus foi mais fundo na questão. Se dia de sábado é permitido fazer o bem ou não. Curar aquele homem seria fazer o bem. Não curar aquele homem seria fazer o mal. Então Jesus coloca uma questão séria que fez com que todos ficassem calados. O sábado era um dia santo para os judeus. E na concepção religiosa deles, era um dia que não se poderia fazer quase nada. Então, inclusive, o curar era um ato proibido pelas autoridades religiosas. Então, quando Jesus coloca essa questão, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Então, Jesus está colocando essa questão para que o povo ali presente pudesse compreender qual é realmente o desejo de Deus, o verdadeiro desejo de Deus. Só que o povo se cala, o povo se silencia. E aí a gente percebe no texto bíblico como que Jesus passa sobre eles. Jesus olha ao redor, né? Tem um olhar irado e ao mesmo tempo entristecido por causa da dureza dos seus corações. E aqui Jesus percebeu o quê? Que a vida não estava sendo mais importante para aquele povo que ali estava. A lei, o cumprimento de uma lei era mais importante do que uma vida. Por isso Jesus se ira e se entristece, porque aqueles homens que representavam o povo de Deus não davam mais tanto valor à vida, mas davam mais valor à lei. E Jesus, compreendendo que ele veio revelar a verdadeira face do Pai, então ele se dirige àquele homem e lhe diz: estende a tua mão, e a mão fica curada. Jesus cura sim em dia de sábado. Porque Jesus nos mostra que a lei religiosa ela só tem sentido se ela nos leva a fazer o bem. A vida humana, seja ela qual for, é sempre o mais importante. Então, o bem de uma vida humana é sempre o mais importante. E é isso que Jesus quer que os seus discípulos e discípulas aprendam dele, que conheçam que Deus é assim. O Antigo Testamento mostra muito disso. Quantas vezes Deus agiu em favor do seu povo, salvando, curando, libertando. E é isso que as pessoas de fé e agora, né, os que vão se tornar discípulos de Jesus, têm que aprender. Ser discípulo de Jesus só tem sentido se a gente se pressupõe a fazer o bem como Deus faz sempre. Não devemos julgar as pessoas, não devemos estabelecer critérios. A vida é sempre mais importante. Por isso que por isso que a igreja vai ser sempre contra o aborto. Por isso que a igreja vai ser sempre contra a pena de morte e o assassinato de quem quer que seja. Porque a vida é sempre o mais importante, isso é o que Jesus nos ensina. Só que o texto deixa bem claro, o conflito que já havia nascido, mas foi se consolidando de Jesus com as autoridades. Olha o final do texto bíblico. Saindo daí,
Imediatamente os fariseus, o grupo religiosos, com os herodianos, né, o grupo civil, tomaram a decisão de eliminar Jesus. Olha que ponto a religião havia chegado. Era capaz de querer eliminar alguém, de matar alguém, para manter os seus costumes, as suas tradições. Era um povo que estava fechado nas leis e não estava mais aberto para agir de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, porque às vezes podemos estar condenando alguém ao inferno porque tem uma conduta diferente do que professamos a fé ou de certas práticas que temos dentro da nossa fé. E muitas das vezes nós estamos mais excluindo aquela pessoa do que ajudando a salvá-la. Muitas das vezes nós podemos estar incluídos nesse grupo dos fariseus, fechados à observância da lei e não cumprindo o que Deus nos ensina. Sejamos então com os olhos bem atentos a essa realidade e que aprendamos com Jesus. A vida é sempre o mais importante, então devemos fazer sempre. No sábado, no domingo, na segunda, na terça, não importa o dia. Há uma vida com necessidade, há uma vida com deficiência, há uma vida sofrida, marginalizada. Ajudemos essa pessoa, porque é isso que Deus quer de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus sobre você e a sua família, para que seja cada vez mais e melhor verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E também abençoe sua casa, tornando um lar de paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para você e não se esqueça, curta nosso vídeo, se inscreva no canal da nossa paróquia. Um abraço, fique com Deus.